In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lords over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, our Dad, Howard, Edward, all your sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. After 40 years in the wilderness that God had uneducating him from the things of the world unto the mind of God. Depois de 40 anos no deserto, que Deus estava deseducando-o das coisas do mundo para a mente de Deus, taking all of his doctor's degree and everything away from him till he could work into his heart. Tirando todos seus doutorados e tudo mais, tirando dele a ponto dele poder operar em seu coração. When he had the material about ready one day, while he was herding sheep on the backside of the desert, an old familiar path, he found a tree on fire. Quando ele estava com o material quase pronto um dia, enquanto pastoreava ovelhas na parte de trás do deserto, no antigo caminho conhecido, ele encontrou uma árvore pegando fogo. Moses, being a scientist, he never approached it in the way of a scientist. Moisés, sendo cientista, ele não abordou isso da maneira de cientista. If you'll notice, if he'd been a scientist, he'd said, now, I'm going to take some of the leaves from that tree and take them down to the laboratory and find out what they were sprayed with, the reason they burn and don't burn up. Se você notar, se ele tivesse sido cientista, ele teria dito, agora vou tirar algumas folhas dessa árvore e levá-las para o laboratório e descobrir com que foram pulverizadas, o motivo de pegarem fogo e não se consumirem. If he would have done that, then he wasn't ready yet. Se tivesse feito isso, então ele ainda não estaria pronto. But what he did, he approached it and took off his shoes, knelt upon his knees and began to talk to it because he knew it was supernatural. Mas o que ele fez? Ele se aproximou daquilo e tirou as sandálias, se ajoelhou e começou a conversar com tal coisa, porque ele sabia que aquilo era sobrenatural. From there came the word of the Lord, saying, I've heard the groans of my people, and I remember my word. I'm sending you down to deliver them.
Daí veio a palavra do Senhor dizendo: ouvi os gemidos do meu povo, e lembro-me da minha palavra. Envio-te para libertá-los. Now, sometimes in the path of duty, God causes man to do things that's absolutely ridiculous to the natural mind. Agora, às vezes, no caminho do dever, Deus chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. He causes them to do something that's altogether becomes a laughing stock. Ele faz com que façam alguma coisa que inteiramente se torna motivo de riso. For instance, what if Moses had failed as a young man, as 40 years old, a military man, and the throne his foot upon it, all the armies of Egypt under his control? Por exemplo, e se Moisés tivesse falhado como homem jovem de 40 anos, um militar, e o trono com seu pé nele, todos os exércitos do Egito controlados por ele? And failed doing that, and here he goes down to Egypt the next morning after meeting this angel in the bush with nothing in his hand but an old crooked stick from off the desert. E falhar em fazer isso, e aqui vai ele para o Egito na manhã seguinte, depois de se encontrar com este anjo na sarça, sem nada na mão a não ser uma velha vara torta do deserto. With his wife sitting on a mule and Gershom on her hip, the white beard hanging way down on his waistline, perhaps he's 80 years old. Com a sua mulher sentada numa mula e Gerson no colo dela, a barba branca que batia na cintura dele, talvez. Ele estava com 80 anos. His bald head shining to the sun and a stick in his hand, his eyes set towards the skies and a smile across his lips. Sua cabeça calva brilhava no sol e com uma vara na mão, seus olhos voltados para o céu e um sorriso em seus lábios. Somebody might have said, Moses, where are you going? Pode ser que alguém lhe tenha dito: Moisés, aonde vai? He said, I'm going down to Egypt to take over. Disse: vou para o Egito para tomar controle. When he couldn't do it with Vara na mão, seus olhos voltados para o céu e um sorriso em seus lábios. somebody might have said, Moses, where are you going? Pode ser que alguém lhe tenha dito: Moisés, aonde vai? He said, I'm going down to Egypt to take over. Disse: vou para o Egito para tomar controle. When he couldn't do it with an army, how's he going to do it with a crooked stick? Quando ele não conseguiria fazer isso com um exército, como ia fazê-lo com uma vara torta? Oh, man, you've lost your mind. You're out of your head. Oh, meu caro, você perdeu o juízo, você endoideceu. It was a one-man invasion. Foi uma invasão de um homem. But the thing of it was, he did it. Amen. Because that it was a word of the Lord. Mas o negócio foi que ele conseguiu, porque foi a palavra do Senhor. And Moses was determined, no matter what his odds was, God was with him, and he's worth more than all the odds. E Moisés estava decidido. Não importava quais fossem suas desvantagens, Deus estava com ele, e ele valia mais que todas as desvantagens. Men and women could only think that tonight, that the word of the Lord is truth. There's nothing else. Se homens e mulheres tão somente pudessem pensar que hoje à noite, que a palavra do Senhor é verdade, não há nada mais. All eternity hinges on the word. Toda a eternidade depende da palavra. Not one word, Jesus said, will fail. Heavens and earth will, but it won't. Nenhuma palavra, Jesus disse, falhará. Os céus e a terra falharão, mas ela não. Moses went down, Moisés foi para lá. and he was very persistent when he threw down his rod and it turned into a serpent. E ele foi muito persistente quando lançou sua vara no chão e ela se transformou em serpente. Then he found impersonators Então ele encontrou imitadores. that still lingers along the path of God. Someone to try to impersonate something. Isso ainda existe no caminho de Deus. Alguém que tenta imitar alguma coisa. And the impersonators come up to make a show out of it. Threw down their rods. E os imitadores vieram fazer um show com isso. Lançaram suas varas no chão. Moses knowed who he had talked to. Moisés sabia com quem havia falado. He would know who he had believed, and he was persuaded that he is able to keep that which he committed to him against the hour. Ele sabia em quem havia crido e estava persuadido que ele era poderoso para guardar aquilo que havia prometido a ele até aquela hora. Moses stood still. Moisés ficou quieto. Then the serpent of Moses eat up the serpent of the magicians.
Então a serpente de Moisés comeu a serpente dos mágicos. And we're taught that that same thing will repeat again, maybe not in the same manner, but it'll repeat again in the last days. E se nos ensina que a mesma coisa se repetirá, talvez não da mesma maneira, mas se repetirá nos últimos dias. For as Jambres and Jannes withstood Moses, so will they resist the truth. Pois como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim eles resistirão à verdade. Moses was persistent, for he had an achievement with "Thus saith the Lord" behind it. I'll be with you. Moisés foi persistente, pois tinha algo para realizar com o "Assim diz o Senhor" para apoiar isso. Eu estarei contigo. David, standing before Saul one day, Davi, que se encontrava ante Saul um dia, and he heard a Goliath come out over on the hill, a great giant that had 14-inch fingers. e ele ficou sabendo que Golias tinha aparecido na colina, grande gigante que tinha dedos de 14 polegadas. And a great spear in his hand the size of a weaver's needle, probably 20 or 30 feet. Big spear on the end of it, or a tip of brass. E uma grande lança na mão do tamanho de uma agulha de tecelão, provavelmente de 20 ou 30 pés, grande ponta de lança nela, ou ponta bronze. Just imagine what that man's head would have been. Been the size of a tub, with a big 2-inch thick helmet over the top of it and brass all covered up. Imagine só como teria sido a cabeça desse homem. Teria sido do tamanho de uma tina, com grande capacete nela de 2 polegadas de espessura e de bronze, toda coberta. And he is making a challenge against the armies of God. And he said it in the presence of David. E ele desafiava os exércitos de Deus. Ele fez isso na presença de Davi. And David was a little ruddy man. Little fellow probably stoop-shouldered. E Davi era homem pequeno, ruivo, rapaz pequeno, provavelmente de ombros caídos. The Bible said he was ruddy, little fella. A Bíblia disse que ele era ruivo, rapaz pequeno, Never had no training in dueling with spears and things. nunca recebeu treinamento em duelo com lanças e coisas assim. But he had been keeping sheep out on the backside of the desert. And a lion come in and got one of his lambs, and he went after him and slew him with a slingshot. Mas ele andava cuidando de ovelhas no deserto adentro. E leão veio e pegou dos seus cordeiros, e ele saiu atrás dele e o matou com uma funda. We find a bear tried the same thing, and David overcome him. Vemos que urso tentou fazer a mesma coisa e Davi o dominou. And then David said, "Will you stand and let that uncircumcised Philistine defy the armies of the living God?" E então Davi disse, vocês ficam aí e deixam aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos do Deus vivo? He shamed his brothers while they said he was naughty and come out to see the battle. Ele envergonhou os seus irmãos, enquanto diziam que era mal comportado. Ele tinha ido lá para ver a batalha. Yet there was something in David that he knew that he was more than a conqueror. No entanto, havia algo em Davi, que ele sabia que era mais do que vencedor. So he said, "If you're afraid to fight him, I'll go fight him." Então ele disse, se estão com medo de lutar com ele, eu vou lutar com ele. Saul, this coming to the general, Saul, and he put his armor up on him, and it wouldn't fit him. Saul, vindo ao general Saul, e ele colocou sua armadura nele, e não serviu nele. He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Ele descobriu que sua veste eclesiástica não servia no homem de Deus. And the thing he didn't know what to do. E essa coisa não serviu. Ele não sabia o que fazer. I've never proved this. I know nothing about these bachelors of art and so forth. Nunca experimentei isto. Nada sei quanto a estes. Bacharel de arte e assim por diante. Take the thing off of me and let me go in the way that God give me deliverance. Let me go with a slingshot. Tire essa coisa de mim e deixe-me ir da maneira que Deus me deu libertação. Deixe-me ir com uma funda. While they said he's a warrior from his youth and you're nothing but a youth. Ora, disseram, ele é guerreiro desde a mocidade dele, e você não passa de jovem. He said, "I'm more than a match for him. Let me go." Ele disse, sou mais que adversário para ele. Deixe-me ir. And no matter how big the giant looked and how unreal it seemed to be, David was persistent. That uncircumcised Philistine wasn't going to defy the armies of the living God.
that he represented. E não importava quão grande gigante parecesse e quão irreal parecesse ser, Davi foi persistente de que aquele filisteu incircunciso não ia desafiar os exércitos do Deus vivo que ele representava. Oh, if we had more Davids in this army, Oh, se tivéssemos mais Davis neste exército! we had more men who would stand and be persistent, perseverant in the faith that was once delivered to the saints. Se tivéssemos mais homens que tomassem uma posição e fossem persistentes, perseverantes na fé que foi uma vez dada aos santos. Samson, another man, very perseverant. Sansão, um outro homem muito perseverante. He was born a Nazarite birth. Ele teve o nascimento nazareno. A Nazarite means separated to the Word. Um nazareno significa separado para a palavra. What a nice thing it would be tonight if all Christians would be Nazarites to the Lord. Que ótima coisa seria se hoje à noite todos os cristãos fossem nazarenos para o Senhor. Separated not to creeds, but to the Word. Separados não para credos, mas para a palavra. Christ is that Word. Separated to the Word. Cristo é essa palavra. Separados para a palavra. He had 7 locks of hair that hung down his back, which was a sign that he was separated. Ele tinha 7 cachos de cabelo que batiam nas costas, que era o sinal de que ele era separado. And then one day he was met out on the plains without anything in his hand to fight with by 1,000 Philistines. Então, um dia, 1000 filisteus encontraram-no na planície, sem nada na mão com que lutar. Those Philistines were men like a brass wall. Aqueles filisteus eram homens como uma parede de bronze. Great heavy helmets over their heads, great armors up in front of them and shields, bucklers and so forth on to dodge any bullet. Grandes e pesados capacetes na cabeça, grandes armaduras na frente deles, e de escudos, broquéis e assim por diante, para se desviarem de qualquer bala. Probably the helmet being an inch thick upon their heads. Provavelmente os capacetes eram de 1 polegada de espessura na cabeça deles. Samson had nothing, but he still could feel that the promise that God made him was still hanging on his head. Sansão não tinha nada, mas ainda podia sentir que a promessa de Deus lhe fizera ainda estava pendurada na sua cabeça. He could still feel the anointing, in other words. Ele ainda podia sentir a unção, em outras palavras. He knew that God was with him, for he felt them locks hanging down around his shoulders. Ele sabia que Deus estava com ele, pois sentiu aqueles cachos que batiam em seus ombros. He grabbed what was in his could find, and it was the jawbone of a mule. Ele agarrou o que estava em seu podia encontrar e foi a queixada de uma mula. And he stood with that in his hand and was persistent that it wouldn't be the jawbone or his own arm, but it would be the power of the Lord. Ele se encontrou com isso em sua mão e ficou persistente de que não seria a queixada ou seu próprio braço, mas seria o poder do Senhor. And the power of the Lord came upon him, and he beat with that jawbone 1,000 Philistines. E o poder do Senhor desceu sobre ele e derrotou com aquela queixada 1000 filisteus. How did he do it? Como ele fez isso? That old brittle desert soap jawbone, you'd hit it against a rock, it would fly to pieces. Aquela velha queixada frágil que se encontrava no deserto havia muito. Se você a batesse numa pedra, voaria pedaços dela. And up on the helmets, it was on those Philistines which hung down and big leaves stuck up on the sides as it went over the shoulders, inch thick and brass. E nos capacetes que estavam naqueles filisteus que desciam, e grandes folhas grudadas dos lados ao bater no ombro, 1 polegada de espessura e bronze. He stood with his jawbone and beat down 1,000. Ele ficou com sua queixada e abateu 1000. It said the Spirit of the Lord came upon him. He was persistent. Disse, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Ele foi persistente. One day a lion ran out after him and he had nothing in his hand. Um dia leão correu atrás dele e não tinha nada na mão. But the Spirit of the Lord came upon him, his locks still hung on his shoulder. He rent the lion with his hand. Mas o Espírito do Senhor desceu sobre ele, seus cachos ainda se encontravam sobre seus ombros,
Ele arrebentou o leão com suas mãos. He was very persistent because he knew that God's promise is with him. Ele foi bem persistente porque sabia que a promessa de Deus estava com ele. He was able to achieve anything, for God's promise was with him to deliver. Ele podia realizar qualquer coisa, pois a promessa de Deus estava com ele para libertar. John was so sure, John the Baptist, when he was born, he knew he was to be the one after he got old enough to understand, about 9 years old. João tinha tanta certeza. João Batista, quando ele nasceu, ele sabia que era para ser a personagem depois que chegou à idade suficiente de entender, uns 9 anos de idade. His father was a priest. Usually they follow the line of the father. Seu pai era um sacerdote. Normalmente seguem a linha do pai. But he didn't go down to the schools and seminaries, for he knew his job was too important. He was to announce the Messiah. Mas ele não frequentou escolas e seminários, pois sabia que seu trabalho era importante demais. Era para ele anunciar o Messias. We know that the angel had said so. Sabemos que o anjo havia dito que sim. He knew that he was represented in the Scripture, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Ele sabia que estava representado na Escritura, a voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. He knew also that Malachi, 400 years before, had said, behold, I send my messenger before my face. Ele sabia também que Malaquias, 400 anos antes, havia dito, eis que envio o meu mensageiro diante da minha face. After being into the wilderness where he got his schooling from God, not from some theological seminary as his father was, come from. Depois de estar no deserto onde ele recebeu sua instrução de Deus, não de algum seminário teológico como o lugar de onde seu pai veio. But he had an important job. He had to announce the Messiah. And he had to know what kind of a sign would be following the Messiah. Mas ele tinha um trabalho importante. Ele tinha que anunciar o Messias e tinha que saber que tipo de sinal seguiria o Messias. Then he noticed one day he was standing preaching to the people. He said, there's one standing among you now who you know not, whose shoes I'm not worthy to unlatch. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Então ele notou um dia, ele estava em pé pregando para o povo, ele disse, há um que se encontra entre vós agora, o qual não conheceis, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. He was so positive of his position. He was so positive of his ministry. He said, he's standing here somewhere now among you. Ele tinha tanta certeza da sua posição, ele tinha tanta certeza do seu ministério que ele disse, ele se encontra aqui em algum lugar agora entre vós. He wasn't afraid to say it in the face of Pharisees and Sadducees and soldiers and whatever more it was. Ele não teve medo de dizer isso diante dos fariseus e saduceus e dos soldados e o que quer que fossem. Some of them had looked for him for thousands of years, but he said, he's standing among you. Alguns desses o haviam esperado por milhares de anos, mas ele disse, ele encontra-se entre vós. Nobody could take it away from him. He is persistent. Ninguém podia tirar isso dele. Ele foi persistente. He was perseverant in the face of all. Ele foi perseverante diante de tudo. Yes, this little Greek woman no doubt had heard of him. Heard of Jesus, the great revival. Sim, esta pequena mulher grega, sem dúvida que havia ouvido falar dele, ouvido falar de Jesus, o grande reavivamento. A young prophet coming up in Galilee from Nazareth and was showing great signs and wonders. Jovem profeta que cresceu na Galiléia de Nazaré e mostrava grandes sinais e maravilhas. She had heard of him, and faith comes by hearing. Ela havia ouvido falar dele e a fé é pelo ouvir. This Ethiopian woman, being a Greek, Esta mulher, Cirofenícia, sendo grega, faith finds sources that others don't see. a fé encontra fontes que outros não veem. When she heard, she believed. Quando ela ouviu falar, ela creu. She might have heard of a neighbor's girl being healed of epilepsy, which the child had, and we might have heard of this epileptic being healed. Ela pode ter ouvido falar da menina de um vizinho ser curada de epilepsia, o que essa criança tinha, e eles podem ter ouvido falar de certo epilético ser curado. So her daughter had need of healing, and she had heard Jesus could do it. De modo que a filha dela tinha necessidade de cura e ela ouviu falar que Jesus podia fazer isso. For he was God's Word made flesh.
pois ele era a palavra de Deus que se fez carne. St. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. He was there to reveal the promises of God for His day. Ele estava lá para revelar as promessas de Deus para o dia dele. He's here tonight to vindicate and to reveal every promise that God made for this age. He's here to do it. Ele está aqui hoje à noite para vindicar e para revelar toda a promessa que Deus fez para esta era. Ele está aqui para fazer isso. He was in the days of the prophets. Ele estava nos dias dos profetas. He was in Moses. He was in David. He was in Elijah. He was in the rest of them to reveal God's promise of that age. Ele estava em Moisés, ele estava em Davi, ele estava em Elias, ele estava no resto deles para revelar a promessa de Deus daquela era. God allotted His Word to each age, and He sends a prophet, and the Word goes to the prophet and straightens it out. And that's exactly what He's done through all ages, and He's God and changes not. Deus atribuiu a sua palavra para cada era, e Ele envia um profeta, e a palavra vai para o profeta e a endireita, e é exatamente isso o que Ele tem feito no decorrer de todas as eras. E Ele é Deus e não muda. Jesus Christ is that prophet tonight that stands among us. Jesus Cristo é aquele profeta hoje à noite que se encontra entre nós. He is the one here in the form of the Holy Ghost who knows everything and can reveal anything that He desires to do. Ele é aquele que está aqui na forma do Espírito Santo, o qual conhece tudo e pode revelar qualquer coisa que ele deseje fazer. She believed this. No matter how much people didn't believe it, ela creu nisto, não importava o quanto o povo não cresce. faith finds a source that other people don't know anything about. A fé encontra uma fonte que o povo não sabe nada a respeito disso. When a man's got faith in God, he's got a hold of something that he can't explain it. It's something that he's got a hold of. Quando alguém tem fé em Deus, ele se apoderou de uma coisa que não consegue explicar. Isso é uma coisa que ele se apoderou disso. He cannot push it or shove it or pull it. It takes him. Ele não pode empurrá-la ou dar-lhe cotoveladas ou puxá-la. Necessita-se dele. That's the way faith is when a man really got faith in God. It finds that source that others don't see. É desse jeito que é a fé. Quando uma pessoa realmente tem fé em Deus, isso encontra aquela fonte que outros não veem. His word is a sword. A palavra dele é uma... We shall sing on that view, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your head? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved. I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath.